Opa, vamos lá. Bom, hoje dando início a esse novo ano que se inicia, mais um ano que vai estar começando bem difícil. Obviamente a gente está na vigência da pandemia. Então, meu nome é Elesiário, eu sou médico, gastroenterologista e cirurgião do aparelho digestivo. E hoje nós vamos fazer uma live de muito interesse relacionada ao que a gente está convivendo hoje, que é a pandemia. Na pandemia, obviamente, a gente já vem discutindo pelo menos algumas lives do ano passado, que a gente começou com um grande amigo, assim, mais do que amigo, ele é um médico, ele é uma... Deixa eu só... isso, aqui só... Já vai participar com a gente, que é o Dr. Stefan, né? Dr. Stefan Cunha Urvart, certo? É de origem húngara, né, Stefan? Isso mesmo, é húngaro. Eu estive lá, é maravilhoso. Como eu que sou gordinho, né, tem umas comidas maravilhosas lá na Hungria. Bom, Stefan, só para te apresentar mais uma vez, mas você já está velho conhecido, a gente já teve três lives aqui É verdade. nesse canal, que eu acho que assim está sendo um fruto bem adequado. Eu acho que assim tá trazendo uma explanação e assim como eu já falei, do modo que você apresenta, do que você está lá praticamente um global, né? Não, imagina. Você consegue transmitir não só conhecimento, mas a facilidade para as pessoas compreenderem em todos os públicos que a gente tem. Eu acho que isso é importante. Eu acho que a condição mais importante que a gente tem hoje de esclarecer muitas dúvidas a respeito A gente falou sobre a pandemia, sobre vamos dizer assim, os aspectos mais importantes naquele período que já faz alguns meses que a gente conversou. E agora a gente vai dar um enlace, obviamente, do que está chegando, que são as vacinas. Só para esclarecer para o nosso público aqui, que além de ser um grande amigo, né, a gente está mais de 30 anos de convivência aí. O Stefan é médico e infectologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, mestre em clínica médica, focado, obviamente, em infectologia. E, além do mais, é um grande escritor, tem vários livros. Depois a gente faz o favor de comprarem os livros dele, ele tem na Amazon, tudo que você... Obviamente, eu só posso citar aqui alguns deles, que é a História das Epidemias, História da Humanidade contada pelos vírus, Meio Ambiente e as Epidemias, e você tem mais alguns. Então, Stefan, eu acho que assim, o que a gente gostaria de compreender, né, e acho que você gosta desse ambiente histórico, você é fascinado por isso, para quem não sabe, ele é um escritor e gosta de escrever, ele vai participar, de história, ele vai buscar isso. Eu queria que você contasse para a gente da onde surgiu a vacina, o que vem a ser a vacina, por que sabem o nome é vacina, e outra coisa, como é que foi essa descoberta das vacinas? Você que gosta disso, transmite para a gente da onde vem a origem dessa palavra e como é que começou esse tipo de perspectiva de tratamento nas epidemias. Então, ótimo, É porque na verdade, assim, eu acho que a gente podia fazer um rápido histórico da vacina e aí contextualizar o que a gente está tendo hoje, os problemas que a gente está tendo na atualidade. Exatamente. Isso. Então, na verdade, assim, a vacina ela apareceu lá no ano 1000 depois de Cristo e foi lá na China. Por que foi na China? Porque, na verdade, a varíola nasceu na Ásia e os chineses estavam muito mais habituados com as epidemias de varíola. A varíola só foi levada para a Europa através das conquistas do Império Romano. E, na verdade, provavelmente, entre tentativas de erros e acertos, eles chegaram numa metodologia fantástica. Eles esperavam as cascas das lesões da varíola formarem crostas, que aí você não tinha mais o vírus vivo, que o vírus da varíola dá aquele monte de bolha pelo corpo, que infecta, pode dar cegueira, uma série de coisas. Eles pegavam essa casca, eles maceravam para formar pó,
Então, eles tinham o antígeno do vírus. E eles assopravam com uma vareta de bambu na narina das crianças. Então, na narina era altamente absorvido esses antígenos. E isso produzia imunidade. Então, aí a gente tem a primeira vacina no ano 1000 na China. Ela veio vindo para o continente europeu, né, através das rotas do comércio, os relatos, e aí chegou completamente deturpada no continente europeu. Então, as pessoas mergulhavam a agulha nas lesões pustulosas das pessoas que tinham varíola e raspavam no braço. Só que aí você não estava mais lidando com vírus morto, porque não era a crosta, eram as pústulas. Então, isso causava uma lesão monstruosa, podia desenvolver doença, uma série de coisas. Foi aí que apareceu o Edward Jenner no interior da Inglaterra, no finalzinho do século XVIII, que o grande lance dele foi pegar essa mesma agulha, só que colocar em umas lesões bolhosas que apareciam no úbere das vacas. E, na verdade, o que causa isso é um vírus parente da varíola. Então, quando ele mergulhava essa agulha no úbere das vacas, da infecção das vacas, e riscava no braço, as pessoas tinham a vacina contra a varíola, só porque os vírus eram semelhantes. Então, aí começou a se usar esse método da vaca, que era a vacina, né? Foi daí que nasceu a palavra vacina. E aí a gente ficava usando esse método, né? Era um método aceitável, mas muitas vezes temeroso e assim por diante, até que foi o Pasteur que ele descobriu como que é o mecanismo da vacina. Então, o que ele fez? Ele estava estudando uma infecção nas aves, os assistentes deles estavam proliferando a bactéria na placa de cultura, e o Pasteur demorou para voltar de viagem. Então, aquelas bactérias, elas cresceram e depois elas não tinham mais alimento e elas começaram a ficar enfraquecidas. Aí, quando ele injetou nas aves, elas não adoeceram. Então, ele achou estranho. Então, vamos injetar de novo. Aí, novamente, fez a cultura da bactéria e injetou de novo. Quando ele injetou, elas não adoeceram, só que elas foram inoculadas com bactérias boas. Aí que acendeu a lanterna. Puxa, aquelas bactérias iniciais que estavam fracas, elas devem ter desencadeado alguma resposta que não deixou as aves serem infectadas por a bactéria normal. Aí ele desenvolveu a vacina da raiva, e aí a gente começou a ter a grande desenvolvimento das vacinas. Agora, o que a gente está tendo hoje em dia? A gente está tendo essa campanha anti-vacina, que é uma coisa extremamente deletéria para a sociedade. E essa campanha, ela se alavancou mais desde o ano 2000. Então, a gente tem problemas, questões religiosas. Então, tem religiosos ortodoxos que são contra a vacina, principalmente no hemisfério norte. Então, é o que a gente chama dos cinturões bíblicos. Então, tem cinturões no sul dos Estados Unidos e tem vários cinturões na Europa por comunidades ortodoxas que são contra qualquer forma de você intervir na vontade de Deus, na vontade divina e assim por diante. A gente tem as questões filosóficas, daquelas pessoas que são contrárias a qualquer forma estranha de inoculação, eles querem viver de uma maneira mais saudável, deixar que os próprios vírus fortaleçam a tua imunidade e assim por diante. E nós temos o receio da vacina. E aqui entra o papel de um grande criminoso, e a gente fala criminoso porque ele foi um médico que foi julgado na Inglaterra, ele foi condenado e ele perdeu o CRM dele, que é o registro médico de lá. Que ele fez um trabalho fraudulento em 1998, que foi aquele famoso trabalho que falava que a vacina contra o sarampo, rubéola e cachumba, ela estava provocando um aumento da incidência de crianças com autismo. Depois ficou provado que esse trabalho foi um trabalho irreal. Só que aí a gente estava na era dos twitters, dos blogs, dos sites e assim por diante. Então, esse trabalho acabou disseminando. E hoje, um dos principais fatores é o receio que a vacina faça mal e assim por diante. E qual que era a explicação dele? Desde a década de 30, a gente fazia vacinas com várias doses.
Então, você injetava a agulha, tirava uma quantidade, inoculava no paciente. Aí você injetava a agulha de novo. E isso podia contaminar o lote. Então, as pessoas colocavam uma pitada de mercúrio lá dentro para ser um agente que não deixasse a bactéria se proliferar. A gente usava mercúrio cromo, uma série de coisas que é um antisséptico. E aí ele falou que aquele mercúrio é que causava o autismo. Depois se comprovou que era mentira, só que aí alavancou os partidários da antivacina. Da antivacina. Então, esse trabalho dele foi assim um caos. Aí o que acontecia? O governo dos Estados Unidos, diante de um trabalho desse, que saiu numa revista de ponta, que era o The Lancet, o que ele fez? Tirou o mercúrio das vacinas. Aí a população antivacina usava isso. Tá vendo? Eles tiraram o mercúrio da vacina, então era verdade, o mercúrio causava autismo, e assim por diante. Por que eu estou falando tudo isso? Porque hoje em dia a gente tem que lutar arduamente contra essa propaganda antivacina. Ainda bem que no Brasil não tem força essa campanha antivacina, é mais no hemisfério norte. Tanto que a gente vive no hemisfério norte, eles têm as suas epidemias anuais de sarampo, de rubéola, de cachumba, e assim por diante. Agora, a gente não pode deixar isso entrar no Brasil. E quando ele entra no Brasil, aí começa a ganhar cada vez mais força, que são o que as pessoas estão falando hoje em dia. Ah, essa vacina do coronavírus, uma vacina em tempo recorde, pode não ser segura, será que eu devo me vacinar? Não, a gente não pode deixar isso acontecer. E por isso que veio também os antigos presidentes do CREMESP lançar aquela carta aberta ao CREMESP. Por quê? Porque já foi feito, já fizeram alguns trabalhos que viram que a maior aderência da vacina é quando você tem uma campanha do governo maciça. Essas vacinas anuais para influenza, elas ajudam muito a desmistificar o perigo da vacina, porque todo mundo se vacina. E o terceiro fator importante é a opinião do médico. Então, a opinião do médico é muito importante. Então, se você tem médicos que vão em programas de televisão falar contra a vacina, falar que pode ser perigoso, então imagina a repercussão que isso pode ter na sociedade. Entendeu? Não, exatamente. Por isso que a gente tem que lutar contra as fake news e, ao mesmo tempo, não deixar médicos que falem essas coisas sem ter nenhum embasamento científico nem nada. A vacina da atualidade para a Covid é uma vacina absolutamente segura. Ela foi feita em tempo recorde graças à tecnologia da ciência, e não porque a gente foi atropelando fases, tipo, vamos que vamos aí mandar bala nessa vacina, ver o que vai dar. De jeito nenhum. A gente já tinha um conhecimento, porque quando apareceu a SARS em 2012, a MERS em 2012, a Inglaterra ficou preocupada, porque tiveram algumas pessoas em viagem que levaram para a Inglaterra. Então, Oxford já estava fazendo uma vacina para um coronavírus, que era o MERS. E a China estava fazendo a sua vacina para a SARS de 2003, porque a SARS de 2003 foi um caos, ela matava 10% dos acometidos. Então, a gente já sabia quais eram os antígenos, já tinham feito os estudos pré-clínicos em animais, e aí, quando apareceu esse novo coronavírus, eles simplesmente mudaram os antígenos. Então, aí a gente pôde já começar numa etapa adiantada. Diferenciada, e quando exatamente. A gente faz aquelas fases 1, 2 e 3, a gente não fez a fase 1 com algumas dezenas de pessoas, depois acabou, fizemos a fase 2 com algumas centenas de pacientes, e depois, finalmente, a fase 3 com mais de 1.000 pessoas. Não, a gente foi, como é que eu falo? A gente foi ajuntando as fases. Enquanto a fase 1 estava para acabar, já começava a fase 2. Enquanto a fase 2 estava acabando, já começava a fase 3. Então, hoje em dia, a gente tem uma tecnologia para fazer vacina e as outras vacinas que apareceram por causa da nossa tecnologia. Então, a grande mensagem é: a vacina é segura, a vacina é eficaz, todo mundo que tiver indicação
tem que vacinar. Não existe, não podemos dar espaço para essas campanhas anti-vacinações no Brasil. Perfeito. Não, mas e você vê como a coisa é diferente? Por exemplo, esse ambiente histórico que também é interessante, a gente tem nos Estados Unidos um presidente que sofreu uma doença grave, Franklin Delano Roosevelt, na década que ele foi acometido pela poliomielite. Exatamente. E é graças a ele que ele investiu, ou seja, ele sentiu na pele, por exemplo, foi um dos maiores, foi o maior presidente que talvez os Estados Unidos tenham tido. Ele teve, se eu não me engano, foram 3 reeleições seguidas no americano. Pegou a fase mais crítica, ele pegou a Segunda Guerra, pegou o pós-crash de 29 e foi até 45, onde ele faleceu por consequência da poliomielite. E ele investiu justamente muito dinheiro em pesquisas desde lá para isso. Então, você vê como o comportamento é isso. Então, é uma coisa bem interessante de como a ciência vai progredindo, às vezes a duras penas, precisando de alguns incentivos como esse tipo. Eu acho que, assim, sem dúvida nenhuma, é uma coisa importante. Eu acho que, assim, e como você colocou bem, a ciência evoluiu, justamente não só nas vacinas, mas como um todo. E hoje em dia, infelizmente, quer dizer, a gente às vezes pode provar dentro da ciência muita coisa. Eu acho que assim, a gente já tem que depurar a ciência para nos tranquilizar de estar as nossas diretrizes mais adequadas, principalmente numa fase crítica, numa pandemia, onde milhares de pessoas são cometidas. A gente já chegou no Brasil 200 mil mortos. Nos Estados Unidos, essa semana, teve 4 mil mortos por dia. Isso daí é um absurdo. Está morrendo mais gente de coronavírus ou da doença do que muitas guerras que foram provocadas, por exemplo, a guerra do Vietnã, ou mesmo a Segunda Guerra. Mas, assim, esse histórico... a gente pode falar. E a gente tem uma memória curta, né? Porque se a gente voltar no tempo há 11 anos, quando a gente teve a famosa epidemia da gripe suína, o H1N1, foi a mesma história. Todo mundo queria, no começo da epidemia, no auge da epidemia, quando a gente via jovens morrendo, porque os idosos eram mais poupados naquele tipo de vírus, todo mundo falava de vacina, todo mundo falava de vacina. Aí, quando chegou a vacina, a epidemia já estava diminuindo, e aí começou aquele negócio. Ah, mas essa vacina é segura? Ah, mas essa vacina tem risco? Ah, mas falaram que a vacina pode causar a infecção pela influenza, e assim por diante. É a mesma história que a gente está tendo agora. O mundo todo ficou pedindo vacina no meio do ano passado, e agora que a vacina chegou, começa a mesma história. Será que essa vacina é segura? Será que essa vacina pode ser dada? Será que a outra vacina não é melhor? Não é verdade? Então, eu acho, e até para você esclarecer isso, justamente, existem várias tecnologias hoje em dia na formulação das vacinas. Eu acho que talvez, por exemplo, a Sinovac tem que a Coronavac tem um tipo de formulação, a da Pfizer tem um. Eu queria que você desse um apanhado agora, por exemplo, as diferenças das vacinas, na tecnologia de uma, o que vem do RNA, entendeu? Quais os tipos de vacina, para justamente a gente depois entrar num outro foco, a eficácia da vacina, que isso está sendo muito questionado. O que você pode falar para a gente? É assim, a vacina com vírus vivo atenuado é uma das melhores vacinas que tem, porque na verdade você coloca o vírus inteiro, só que ele está atenuado, então ele está enfraquecido, porque você passou ele em algumas culturas de tecidos diferentes que o humano, então ele se adaptou a outros tecidos animais e aí ele ficou mais enfraquecido. Você injeta esse vírus, ele está fraco, então ele se prolifera, mas você não fica doente. Então, essa seria uma vacina ideal, né? Porque você está dando um vírus mais próximo do que o vírus verdadeiro e está fazendo ele se multiplicar. A gente não tem essa vacina. Então, o que a gente faz? A gente parte para uma vacina que já é conhecida há muito tempo, a técnica, que é inativar o vírus. É colocar o vírus inteiro, só que inativado. Então, essa é a vacina do Butantan. Então, a vacina é essa. É uma vacina boa, que você, como o vírus está inativado, ele pode não estimular tão bem o teu sistema imunológico, então você coloca o que a gente chama de adjuvante. Então, adjuvante é uma coisa que é feita desde a década de 30 também, que é basicamente uma substância que é inoculada junta,
e essa substância irrita o organismo. Então, faz migrar as células de defesa para combater essa substância e, ao mesmo tempo, já encontra ali o antígeno viral. Então, essa é a vacina mais conhecida, que a gente mais emprega há muito mais tempo. E essa é a vacina que a China estava lançando por causa da SARS. Aí aparece a vacina de Oxford, que é um outro tipo de vacina. Então, a gente sabe qual é o antígeno do vírus, que é aquela espícula que fica lá no vírus. Então, o que eles fazem? Eles colocam um material genético que produz a espícula dentro de um outro vírus, de um adenovírus que é de chimpanzé. Por que de chimpanzé? Porque não pode ser um adenovírus nosso, porque de repente eu já tenho imunidade contra esse adenovírus e quando ele entrar eu já destruo. Então, eles colocam o material lá dentro, inoculam em mim. Esse vírus, adenovírus do chimpanzé, foi modificado, então ele não causa doença, não vai causar nenhum mal, e ele serve como um adjuvante, porque na verdade ele entra no organismo, o meu sistema reconhece ele, só que aí o material genético que eu incorporei produz os spikes e faz a imunidade. E aí a gente teve uma tecnologia maravilhosa, que é essa do RNA mensageiro, que é a da Pfizer e da Moderna. Então, é uma tecnologia extremamente boa, que foi desenvolvida para o tratamento de câncer. E o que eles fazem nessa tecnologia? Eles sequenciam o RNA mensageiro, que vai codificar a produção do antígeno dessa espícula. E esse RNA mensageiro que eles injetam na gente. Só que ele é extremamente frágil, ele pode ser degradado facilmente, então eles têm que envolver ele com nanopartículas, com lipídio, tem que colocar numa temperatura menos 80 graus, e uma vez injetado na pessoa, aquele RNA vai produzir as espículas. E aí você acaba entrando em contato e produzindo a defesa. Ela é tão boa que, quando eles vão quantificar a titulação de anticorpos, é uma titulação parecida ou superior, nesses primeiros estudos, à própria doença. Então, imagina você fazer uma vacina que mimetiza a própria doença, porque nada melhor do que funcionar como uma vacina do que a própria doença. Se eu pegar sarampo hoje, eu nunca mais vou ter sarampo. Vou ter sarampo, perfeito. Então, agora, o problema que está tendo é assim, se querer comparar as vacinas. É isso que a gente não pode fazer. Então, não dá para a gente ficar comparando as vacinas, porque são todas metodologias diferentes, os métodos de estudos. Então, por exemplo, o Butantan, ele foi extremamente criterioso. Então, quando a pessoa tinha qualquer sintomatologia que pudesse ser relacionada à Covid, ele fazia o teste e tentava fazer o diagnóstico. Então, ele fez muito diagnóstico. Enquanto as outras vacinas não foram tão rigorosas. Será que, se elas fossem tão rigorosas, provavelmente a eficácia delas não seria um pouco menor do que os 90 e poucos por cento da Pfizer, 90 e poucos por cento da Moderna? Pode ser. Será que o Butantan, se ele não fosse tão rigoroso, a eficácia dele não subiria um pouco mais? Pode ser. Porque a pessoa falava, olha, eu tive uma cólica abdominal, vamos fazer o teste no Butantan. Lá nas outras, você precisa ter febre, dor de garganta, ou senão falta de ar, ou senão tosse. Então, tinha mais rigor, tinha menos rigor para fazer o diagnóstico. A do Butantan foi feita só em profissional da saúde, que são pessoas que estão o dia todo se expondo a vírus. Exato. E não é uma carga pequena de vírus. Então, será que se esse estudo fosse feito na população geral, como as outras vacinas, será que aí a gente não teria uma eficácia muito melhor? Pode ser. Então, assim, não adianta a gente ficar comparando. O que a gente precisa nós temos 2 vacinas que provaram ser eficazes no Brasil, e elas vão ser produzidas no Brasil. O Butantan vai produzir a vacina da China, o Coronavac, e a Fiocruz vai produzir a vacina de Oxford. Então, são essas 2 vacinas.
Elas vão ser aprovadas pela Anvisa? Provavelmente vão, porque são duas instituições absolutamente respeitáveis, são duas instituições Lógico. extremamente conceituadas, com pessoas e com cientistas que são rigorosos, que fazem estudos rigorosos. Então não vai ter nenhum motivo deles barrarem os estudos quando eles forem avaliar. É isso que a gente tem. A gente vai ter uma quantidade de vacina boa? Provavelmente vai, porque a Fiocruz já está falando em produção de 15 milhões de doses por mês. Então, até o final do ano, a gente teria aí mais de 100 milhões. O Butantan já tem 10 milhões aqui para ser usada. E eles também já estão falando na estimativa de 15 milhões de doses por mês. Então, a gente vai ter vacina. Então, mas uma coisa também que eu queria colocar, que eu acho que você falou bem, é que, por exemplo, talvez o que devesse ter sido colocado, o trabalho completo, mostrando a eficácia e as variáveis da população que eles usaram. Mas, assim, a condição mais importante, que eu acho que você deve assim, também reiterar, acho que você já colocou bem, é a eficácia no desenvolvimento da doença em qualquer nível. Mas a vacina do Butantan tem um particular que ela tem uma eficácia de não produzir nenhum dos pacientes, desses mais de 10 mil voluntários que foram, não teve nenhum evento crítico e não teve nenhuma manifestação de uma doença grave, quer dizer, ela reduziu doença grave em todos, quer dizer, que é o mais importante que a gente precisa, ninguém morrer da doença, entendeu? Eu acho que isso é fantástico. Exatamente. Não tem uma Então, não tem a gente eficácia fica se de desenvolvimento. apegando muito na eficácia global. A eficácia global é um pouquinho mais de 50%. A gente fica... Oi? Então, como você colocou, a eficácia global de 50%. Ela não tem, mas ela tem um potencial de não desenvolver doença grave em 100% das pessoas. Isso foi ótimo. E a gente, por exemplo, pode até colocar aqui, existiu Você eventos está me adversos nessas ouvindo? Eu não duas sei se é o meu que tecnologias, está falhando mas ou se é o teu que está falhando. Você está me ouvindo? agora agora eu estou te Tá, ouvindo, deu um delay um pouquinho. Tá me ouvindo? Está me ouvindo? Está ouvindo? Voltou. você está me ouvindo agora? Tô Está te me ouvindo, ouvindo? tá tudo bem. Tô te ouvindo, está me ouvindo? Você está me ouvindo? Tô ouvindo. Tô ouvindo bem. Você está me ouvindo? Oi? Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Você está me Tô te ouvindo? ouvindo, mas eu tô te ouvindo, mas tô te ouvindo. A imagem às vezes deu uma travada. Tá tudo bem? E agora? Tudo bem, Então agora tá está jóia. Não, só para travando ou não? não, não, tá tranquilo. Tá tranquilo. Não, só para comentar isso que a gente estava falando com relação da Coronavac dos 50%, acho que isso está bem importante. Mas, por exemplo, uma coisa que a Coronavac não mostrou foi nenhum evento crítico. E, por exemplo, a gente já teve nessas tecnologias mais modernas, tanto na Pfizer, a Moderna ainda não demonstrou, mas a Pfizer teve uns eventos adversos que foram importantes por conta de assim, desencadear algumas anafilaxias, que, por exemplo, as outras tecnologias ainda não mostraram. Mas isso é uma condição, obviamente, que está sendo estudada. Mas o curso que essas vacinas dão de benefício, sem dúvida nenhuma, ele é a nossa maior arma que a gente dispõe para tratar dessa pandemia na atualidade. Stefano, e agora eu queria dizer o seguinte, e é uma pergunta que o público tem comentado muito, que é essa do RNA mensageiro que você comentou. Opa, acho que o Stefano caiu fora. Deixa eu ver se ele vai entrar de novo. Então, a gente está tendo várias perguntas aqui e a audiência está sendo bem firme aqui, bem interessante. Eu só preciso ver se o Stefano vai entrar de novo, porque ele estava tendo problema com a conexão. Mas, sem dúvida nenhuma, ele é um colega fantástico em termos de conhecimento e paixão pela medicina e pela história da medicina e história da parte que ele faz, que é, sem dúvida nenhuma, da infectologia. Bom, a gente está aguardando, ele está entrando.
Vamos ver se está aparecendo aqui. Ó. Entrou? Entrou. É você que está difícil ou sou eu que estou difícil? A minha internet é a sua? Tá me ouvindo? Estou te ouvindo bem, tá tranquilo. Tá joia. Então, vamos lá. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Você me ouve? Tá me ouvindo? Você está me ouvindo, Stefan? Eu estou te ouvindo, pode falar. Pode falar, tá tranquilo, voltou bem. Pode falar. E tá entrando e saindo de novo. O que está acontecendo? Vamos ver. Aí eu não estou te ouvindo agora não, Stefan. Você tá me vendo ou não? Não. Não, o Stefan saiu de novo. Vamos ver se ele consegue entrar. A gente nunca tive tantas perguntas aqui para a gente ter que responder. Provavelmente, até isso vai ser interessante, porque estão tendo vários questionamentos que são extremamente interessantes. E acho que a gente vai precisar produzir mais uma live para esclarecer todas as questões que estão sendo colocadas aqui do nosso público. A gente está tendo um público expressivo, que é bem interessante, que é o que leva a gente a levar esse tipo de informação, que é extremamente importante, não só para os nossos pacientes, mas para o público, para vocês divulgarem esses vídeos de maneira bem consistente, que é o que a gente espera, mostrar opiniões em caráter de conhecimento. Opa, vamos ver agora se ele entra de novo aqui. Ele está... Esses, infelizmente, são os encalços que acontecem com as questões da internet. E aí, chefe, tá bem? Tá bem. Então, isso que você falou é uma coisa fundamental. Então, na verdade, assim, a vacina, primeiro que a vacina funciona, né? Quem não tomou a vacina teve 2 vezes mais risco de pegar a doença. Só que, por outro lado, quem tomou a vacina e eventualmente adquiriu o sintoma da doença, a enorme maioria teve sintoma leve e ninguém foi internado. Então, isso é uma coisa importante. Aí você fala, existe vacina que faz isso? Existe. No dia a dia a gente não sabe. Quando você tira o teu filho da maternidade, que ele acabou de nascer, ele vai para casa e ele tomou a vacina da BCG para tuberculose. Aí você fala, que bom, ele não vai pegar tuberculose. Não. Contra a doença tuberculose. Ela protege, que se a criança pegar tuberculose, ela protege que ela não tenha a forma grave da tuberculose. Grave, que é a exatamente. disseminação ou a forma do sistema nervoso central. É esse que é o que a vacina faz. Quando a gente lançou a vacina da varicela, a catapora é uma doença potencialmente grave. As crianças podem fazer infecção, uma série de coisas. Quando a gente lançou a vacina da catapora lá atrás, na década de 90, a gente dava uma dose. As crianças podiam pegar catapora. Mas aí como que era a catapora que elas pegavam? Era uma ou outra lesão na barriga. E muitas vezes nem percebiam que isso era catapora. Aí a gente passou a vacinar 2 vezes as crianças, a dar o reforço. O rotavírus é a mesma coisa, a coqueluche é a mesma coisa, e o próprio influenza. Quando a gente dá a vacina de influenza todos os anos, a gente sempre mistura lá, né, 3 cepas ou 4 cepas, mas às vezes uma delas tem uma eficácia baixa, mas já é o suficiente para prevenir a forma grave da doença. Então, o grande recado é aquela parte da população que não desenvolveu imunidade, não é que a vacina não fez nada. Não, a vacina acabou estimulando o sistema imunológico a ponto da pessoa poder ter a doença, mas se tiver a doença, não vai ter forma moderada nem grave, nem vai ser internado. Então, isso é uma coisa fantástica. E é isso que a gente quer. Que é o que a gente quer. Aí exatamente. A gente vai ter que...
Aí a gente vai ter que lançar a estratégia vacinal. Então, a estratégia vacinal agora são a população dos idosos, uma série de coisas, profissionais da área de saúde, e aí a gente vai progredindo. E aí tem também uma falsa ideia, que a vacina é uma coisa estática. Não, a vacina não é estática, a vacina é dinâmica. Então, vira e mexe, a gente fica mudando a estratégia da vacina. Então, por exemplo, lá na Holanda, a vacina para meningite, eles vacinam quando a criança faz 1 ano de idade, porque a vacina responde melhor quando faz 1 ano de idade. O Brasil não pode fazer isso, porque tem meningite com a criança com menos idade. Então, a gente vacina com 3 meses, com 5 meses, depois vacina. Tendo infecção pela coqueluche, receber a vacina com 2 meses. Então, o que começou a fazer? Mudar a estratégia. A gestante contra a coqueluche, para ela passar os anticorpos para a criança nascer com anticorpos. Por isso que vacina é lá pela 20ª semana, entendeu? A BCG, a gente vacinava com 1 mês de vida. Então, as crianças iam para o posto e vacinavam. Ah, mas a gente estava perdendo gente, porque as mães não levavam sempre para o posto. Então, vamos vacinar já na maternidade. A vacina da meningite, a gente não vacina adolescente. O americano tem o problema das universidades, onde eles vão para as universidades e se aglomeram nos alojamentos. Então, os adolescentes americanos são vacinados contra a meningite, coisa que a gente não é, entendeu? Então, tem várias estratégias. E agora a gente vai ter que implementar a estratégia. E aí que entra o papel dos especialistas em vacina. Então, por exemplo, a vacina de Oxford, depois de 3 semanas, 70% dos vacinados teve uma quantidade de anticorpo boa. Então, será que precisa vacinar com 1 dose e depois, com 4 semanas, a segunda dose? Se com 3 semanas eles desenvolvem um anticorpo bom, será que não vale a pena a gente postergar isso para lá para 3 meses? Que aí a gente vai ter mais vacina agora para vacinar mais idosos, entendeu? Então, que é o que está se discutindo no Butantan também. Será que a gente vacina com 3 semanas? Ou será que a gente não posterga mais para vacinar mais pessoas, uma vez que a gente não tem tanta vacina? Então, isso é que a gente vai ter que discutir. A do Butantan, os profissionais especializados nisso estão esperando os trabalhos que eles vão apresentar. Qual que é a quantidade de anticorpos com 3 semanas, para poder se pode ser feito esse retardo. Senão, não. Vacina a segunda dose com 3 semanas. A de Oxford pode, eventualmente, postergar mais, que é o que o Reino Unido está querendo fazer. Então, o Reino Unido vai ser um grande termômetro para a gente. Porque lá, provavelmente, é capaz que eles posterguem mais essa de Oxford, entendeu? Isso que então, são as estratégias. Isso que, veja bem, a gente está montando uma estratégia no meio de uma pandemia e a gente está observando que, por exemplo, o que está acontecendo, uma variação, ou seja, surgindo outras cepas. E esse que eu queria te perguntar, será que, por exemplo, a gente vai... a vacina do coronavírus vai ser a mesma estratégia que você tem com a influenza, que você vai ter que tomar todo ano, você vai ter que medir. O que você está imaginando que vai acontecer? Porque isso a gente não sabe, né? O que você imagina? Isso é a grande dúvida, né? A gente não sabe qual que é o tempo que vai durar a imunidade, se a gente vai ter que refazer fazer doses da vacina a cada ano, a cada 2 anos, a cada 3 anos, e a gente também não sabe qual que vai ser o grau, eventualmente, de mutação que a gente precise revacinar. Essa é a grande dúvida nossa. O problema que a gente está falando das mutações é assim, as mutações ocorrem o tempo todo, que é uma característica de RNA vírus. Então, ele sempre sofre mutação. Muito mais que o DNA vírus. Por isso que é a grande causa dos vírus que saem dos animais e chegam no homem, ocasionam doença no homem, porque eles sofrem tantas mutações que eles acabam reconhecendo uma outra espécie de animal. Então, todas as epidemias que vêm dos animais, elas são RNA vírus. Eles sofrem mutações.
o Reino Unido estava fazendo um rastreamento das mutações nessa espícula, que é a parte que se liga na nossa célula. Eles já tinham encontrado mais de 4.000 mutações. O problema é, quando você tem uma mutação que muda a característica do vírus, aí é uma variante. Então, se eu tiver uma mutação que faz esse vírus ser mais transmissível, aí eu tenho uma variante. E o que o Reino Unido viu é que, de repente, essa variante que eles isolaram lá, ela começou a crescer e começou a dominar as outras cepas na região sul, do sudeste da Inglaterra. Então, ela fez o que a gente chama de um efeito fundador. Ela fundou uma colônia. Mais ou menos, por exemplo, na América. Na hora que os europeus chegaram na América, eles tinham uma vantagem em relação à população. Eles tinham as armas, os cavalos e assim por diante. O que eles fizeram? Eles acabaram com a população indígena nos Estados Unidos e eles fundaram uma nova população. Então, isso é o efeito fundador do vírus. Então, na hora que o Reino Unido viu isso, que essa cepa variante dominou por completo, aí que ele fez os trabalhos e mostrou que ela é muito mais contagiosa. E lógico que ela vai se espalhar, né? O mundo é uma fronteira, não adianta eu fechar a fronteira com a Inglaterra se pessoa de lá foi para a Itália e da Itália vem para cá. Então, ia se espalhar mesmo e é o que está acontecendo. E por ainda mais com os aviões, né? Sim, e por que eu estou falando isso? Porque a gente vai ter que tomar muito mais cuidado, porque essa cepa ela é mais infectante. O receptor dela reconhece melhor a nossa célula. Então, se eventualmente ela começar a circular aqui, aquela história que eu vou entrar numa padaria, aí eu falo, esqueci a máscara. Aí eu volto e ponho a máscara. Pode ser que esse vacilo seja o suficiente para essa cepa me infectar. E, de repente, não é o suficiente para a nossa cepa circulando infectar. De repente, eu ponho a mão numa superfície sem querer coço o nariz. Se for a cepa nova da variante da Inglaterra, ela é muito mais infectante. Então, pode ser que eu, num ato falho desse, já me infecte. Por isso que a gente tem que tomar um cuidado redobrado com essas cepas circulando aí, né? Da África do Sul, da Zâmbia, da Inglaterra e assim por diante. E também teve uma variante agora, na Amazônia. Na Amazônia. Teve a variante na Amazônia. A Amazônia, em Manaus, está sendo uma incógnita, porque teve um trabalho que foi feito que mostrou que nos doadores de sangue, do banco de sangue, uma quantidade grande de pessoas já tinham tido a infecção pela Covid. Então, provavelmente, foi naquela onda monstruosa que a gente teve do ano passado. Então, a gente acreditava que o vírus não fosse circular tanto. Agora está virando caos. Então, qual que é a grande incógnita? Por que será que está virando um caos? Será que é porque está na época das chuvas e realmente os vírus respiratórios transmitem mais? Será que as pessoas relaxaram no distanciamento e nos cuidados? Será que essa cepa, essa variante, ela pode ser mais infectante, como a britânica? Não sabemos. Quem faz esses estudos é a Fiocruz. A Fiocruz fica o tempo todo sequenciando vírus novos. Se eventualmente amanhã eles começarem a perceber que essa cepa nova variante, ela está tendo um efeito fundador, ela está ocupando todo o espaço, aí pode ser que eles comprovem que ela é uma cepa mais infecciosa. Aí justificaria o porquê desse caos. Por enquanto é uma incógnita, a gente não sabe. Mas é bom a gente ficar alerta, obviamente. Com certeza. Mas agora, tem umas perguntas que você acharam bem interessantes. Cara, a gente vai ter que... Talvez tenha que entrar e sair, porque está chovendo de perguntas aqui que eu preciso te fazer. Ó, a vacina, por exemplo, ela pode ser usada como um tratamento para quem está com doença? Não. A vacina, geralmente, as vacinas, quando elas são dadas, elas começam a ter um efeito máximo da produção da defesa entre 2 semanas e 3 semanas. Então, quando a pessoa já está doente, não adianta a gente dar a vacina.
mesmo porque o próprio vírus da doença ele já está estimulando a tua imunidade e você vai produzir a defesa contra ele, melhor do que a Perfeito. vacina. Agora, uma coisa, por exemplo, quem faz uso de imunossupressor, está fazendo tratamento para câncer, ele vai poder ser vacinado? Então, a vacina de Oxford, como é uma vacina nova, eles não estão indicando para as pessoas que não têm estudo ainda. Então, gestante, menor de 18 anos, imunossuprimido, eles não estão indicando. A vacina do Butantan, a gente ainda não tem as recomendações do fabricante. Mas a vacina do Butantan é um vírus vivo, é um vírus inativado. Então, não teria motivo dele ser contraindicado nos imunossuprimidos. Tá? Então, a gente está esperando as recomendações do fabricante. Perfeito. Agora, com estratégia de vacinação, o que você pode falar para a gente, por exemplo, na Secretaria de Saúde, como é que está sendo montada a estratégia? Quem que vai ser vacinado primeiro? Qual vai ser o sequenciamento? Entendeu? Porque, obviamente, sem dúvida nenhuma, a vacina então, assim, é a nossa melhor arma. Eu vou te falar o que... Então, pode falar. Sim. Aqui tem uma pergunta, quem já teve Covid e se tem que tomar vacina? Tem, porque na verdade já está tendo um consenso que, em primeiro lugar, a gente está tendo esses casos de reinfecção, né? Então, por isso que a gente está orientando todo mundo a tomar a vacina dentro dos grupos, mesmo quem já tenha tido Covid. Não vai fazer mal nenhum. No máximo, se você tiver a defesa, imediatamente você vai destruir o antígeno que vai entrar lá e ponto final. E mesmo porque não está tendo nenhuma triagem. Quem já teve Covid não vai vacinar. Você já teve Covid, então não vai vacinar. Isso não, porque é uma campanha em massa. E quando a gente faz uma campanha em massa, a gente tem que tentar vacinar o máximo de pessoas possíveis. É a mesma coisa no dia da vacinação da polio. Quando tem uma campanha de polio, a criança já pode ter tomado 2, 3, 4, 5, 6 vacinas, mas é para incentivar todo mundo a ir para o posto para vacinar. Entendeu? Exato. Qual que era a tua pergunta mesmo? Eu respondi. Não, mas não, é voltado a isso. O que está acontecendo é assim, está se seguindo o modelo internacional, tanto do CDC de Atlanta quanto da Organização Mundial de Saúde. Vacinar os grupos prioritários para a gente diminuir a quantidade de pessoas internadas, as pessoas que ocupam leitos hospitalares e diminuir a mortalidade. Então, por isso que vai ser vacinado os idosos, acima de 60 anos. E junto deles a gente vai vacinar também os profissionais da área da saúde, da população indígena, né? E os quilombolas, que é a programação. Temos que vacinar rápido isso. Na hora que a gente consegue ter esse implemento da vacinação, automaticamente a gente espera que diminua a internação nos hospitais, porque é o grupo que está sendo internado, e que diminua a mortalidade. Então a gente vai ter muito mais leito hospitalar, provavelmente vai voltar uma rotina dos hospitais, com as internações eletivas, com as cirurgias eletivas e assim por diante. Enquanto a gente vai estendendo a vacina para as outras pessoas. Os menores de 60 anos de idade, mas que tenham alguma comorbidade que favoreça a complicação, que é a obesidade, hipertensão, diabetes e assim por diante. Então, vai ser essa a lógica que a gente vai tomar. Em relação à estratégia, vai depender da quantidade de vacina e da estatística das populações. Então, se eu tiver uma população grande e falta de vacina, aí a gente vai ver o que os órgãos responsáveis vão fazer. Primeiro eu vou vacinar todo mundo com uma dose. A próxima seria com 4 semanas. Não, mas a gente vai estender a próxima para 3 meses na vacina da Oxford. Por que vai estender para 3 meses? Porque eu quero vacinar muito mais as pessoas. Exato. Entendeu? Perfeito. Então, essa estratégia é que a gente vai... Os órgãos que vão decidir. E para isso eles têm as pessoas que entendem de vacina, entendem de epidemiologia e assim por diante. Perfeito. E outra coisa, uma coisa que... Ou pode ser que eles resolvam que não, que vai seguir a rotina, né? A vacina da Sputnik também é uma vacina que eles estavam fazendo até... Iam fazer
vamos dizer assim, uma associação de tomar uma dose da Oxford e da Sputnik. Você ficou sabendo desse tipo para tentar É, melhorar a a vacina, a eficácia, vamos Sputnik, dizer ela assim, da também é uma vacina? vacina com adenovírus, né? Ela também é um material genético que coloca dentro do adenovírus, igual a da Oxford. E o que eles estão vendo, o próximo estudo, é fazer exatamente isso, é ver qual que é o implemento da vacina se você associa as duas. Se você ganha muito mais rápido imunidade, se você ganha imunidade e assim por diante. São todos experimentos, da mesma maneira que vai ter experimento em gestante, que vai ter experimento em menores de 18 anos e assim por diante. A gente está engatinhando ainda com as vacinas. Mas o que a gente tem Então, hoje em dia já é o suficiente para chamar a população, a regimentar a população ao máximo para tomar a vacina. Seguindo, perfeito. logicamente, o modelo dos grupos de risco, né? Que aí entra o grande desespero humano, né? Então, por exemplo, agora, quem que está morrendo? São os idosos que estão morrendo. Então, a vacina tem que ser para os idosos. Eu não posso entrar com uma liminar, porque eu sou uma pessoa, como teve eu não sei se era Do dos STF. promotores, sei lá, que mexem com o público, querendo uma liminar. Então, É, uma maneira de furar a fila. Não pode, a gente tem que ter um senso coletivo, né, de humanidade coletiva. Então a gente tem que seguir todo o exatamente. protocolo certinho. Se amanhã chegar vacina nas clínicas particulares, não pode abrir para todo mundo, para chegar lá uma pessoa de 30 anos para tomar vacina. Se chegar nas clínicas privadas, vamos estabelecer nas privadas, olha, nós temos vacina para vender desde que seja mais de 60 anos. Perfeito, Acabou? Então aí a gente vai ampliar. E isso é uma história que perfeito. também se sucede, né? Quando teve por exemplo, quando falaram da cloroquina no começo do ano passado, acabou a cloroquina na farmácia. Todo mundo tinha Não a tinha, sua cloroquina. Ah, o amiguinho lá precisa de cloroquina para a doença dele. Ah, mas eu tenho a minha guardadinha aqui. A mesma uhum. coisa na gripe suína de 2009. Todo mundo comprou o oseltamivir. Aí ia faltar o oseltamivir. Se alguém tivesse a infecção, ia precisar. Ah, mas eu tenho aqui 4 caixas guardadas, para mim, para minha esposa, para minhas 2 filhas. Não pode acontecer isso, né? A gente tem que ter um senso Não, de coletividade. A gente tem que, primeiro, não, são exatamente. os idosos. Não, mas é aí que entra, obviamente, o poder público para justamente atuar né, ou seja, nessa decisão estratégica que, infelizmente, aqui a gente não teve até pelo contrário, né? A gente tem que dissimular, né? Qual que é a vacina que vai transformar você em um jacaré, né? É o fim da picada. Mas, enfim, É. Stefan, eu acho Não, que mas assim, está ó, tendo eu acordo. queria... As clínicas privadas, elas estão as clínicas privadas. Não, o Pode que eu estou falar. falando é que as clínicas privadas elas estão em conversa com os setores governamentais, porque para a gente é importante ter também na clínica Lógico. privada, lógico, desde que não tire a vacina dos idosos, né? Mas também é importante ter. E também desde que seja num comum acordo que fale, olha, vai ter nas clínicas privadas e vai ser seguindo o modelo do sistema de vacinação Único de nacional, saúde. primeiro os idosos e Perfeito, assim por diante. exatamente. É. Stefan, eu acho que assim, ó, a gente está chegando no limite, tem um monte de perguntas, eu acho que assim, a gente vai ter que fazer outras coisas, que é impressionante, cara. A gente bate aqui um monte de espectadores, mas a gente é O derrubado, limite é né? que cai automático, né? Cai O automaticamente aqui. limite é o que cai automático. Ah, tá. Ele, em Entendi. uma hora ele derruba, depois você tem que entrar de novo. Mas é assim, eu acho que a importância de a gente fazer isso, eu acho que muita gente está assistindo, a divulgação que a gente deve fazer, por exemplo, desse vídeo para outras pessoas, para justamente fazer com que você colocou. Divulgar para as pessoas compreenderem que a vacina é uma estratégia de tratamento e, sem dúvida nenhuma, a mais eficaz no combate a várias epidemias que a gente já teve ao longo da humanidade, sem dúvida nenhuma, é uma arma fundamental. A gente não atropelou a ciência está evoluindo e está trazendo para a Sim. gente as melhores estratégias para a gente poder usar. Eu acho que é isso que é extremamente importante. Eu queria deixar a palavra para você agora, para você falar o que você quiser, tipo assim, principalmente trazer o nosso público para
incentivar essa estratégia de que isso é importante. Cara, sabe, cara, pode falar. Eu acho que é extremamente importante de você comentar e dar a sua palavra como especialista. Falhou, mas de qualquer maneira eu vou dar a mensagem final, porque eu estava ouvindo você falando de vacina. Então, na verdade, assim, a vacina ela é fundamental, a vacina salvou vidas no passado, a gente despencou a mortalidade infantil, não com antibiótico, mas com vacina. Quando a gente bobeia na cobertura vacinal, ocorre um estrago monstruoso. A Venezuela está tendo volta de difteria, teve volta do sarampo. A União Soviética, quando ela se desmoronou e apareceram todas aquelas nações novas, Cazaquistão, Turquestão, quando apareceu Moscou, o sistema de saúde faliu. Eles voltaram a ter, na década de 90, epidemias monstruosas de difteria. Então, a cobertura vacinal tem que se manter plena. A gente bobeou há 2 anos, a gente teve a nossa epidemia de sarampo. Então, as vacinas são seguras e são elas que vão controlar essa epidemia. Primeiro, diminuindo e despencando a mortalidade. Depois, provavelmente, acabando com a circulação do vírus ou fazendo com que o vírus circule numa intensidade muito pequena. E outra coisa importante, tomou a vacina... Não é para tirar máscara, nada disso, porque tem uma porcentagem que não funciona, então a pessoa pode se infectar e ela pode infectar outro, e a gente também não sabe se quando a vacina é eficaz, se eu não consigo adquirir o vírus e transmitir o vírus. Então não é porque o meu avô tomou a vacina que ele vai tirar a máscara e eu vou abraçá-lo. Não, ele pode não estar... Ele pode estar no grupo que não está coberto pela vacina, entendeu? Então, eu acho que assim, a vacina vai ser uma estratégia para a gente voltar a um novo normal. E sem dúvida nenhuma, que a gente tem que conscientizar que não é que tomar vacina vai poder fazer festinha ou fazer aglomeração. Ainda vai demorar um tempo, esse vírus ainda vai circular e vai acabar como outras doenças que vão ter que ser mantidas com uma estratégia de acompanhamento e com estratégia de vacinação. Stefan, muito obrigado. Seguramente a gente vai ter que ter outras conversas. Eu que agradeço. Cara, você, como sempre, é fantástico. E quem quer se aprofundar no assunto... A vacina está se atualizando de hora em hora. Então vai ter uma live amanhã, outra depois. Não é só isso, mas assim, que quem quer se atualizar sobre a história das epidemias, do jeito como você escreve, como você fala, você também transmite isso na leitura. É fantástico. Obrigado. E agora eu vi que a vacina nacional, a campanha vai começar dia 20 agora. Então já mudou tudo agora, vai ser dia 20. Aí vão usar parte da vacina do Butantan. Então eu não sei se dia 25 vai ser aquele mesmo cronograma, porque já não vai ter vacina. Então, mas o problema é assim, esse ambiente é político, mas o grande problema é o seguinte, por favor, tomem a vacina. Isso é o mais importante. E segundo continuem com o distanciamento social até a gente conseguir diminuir bastante essa mortalidade. Usem máscara, continuem a fazer isso e sigam a estratégia que a ciência está determinando. Isso é fundamental. E acho que assim, a ciência vem para ajudar e colaborar com a nossa atividade de voltar a um normal, de a gente poder se encontrar, tomar o nosso café com muita tranquilidade, sem precisar ficar usando máscara. Stefan, grande abraço e, como sempre, sensacional. Valeu. Acho que a gente foi derrubado. Stefan, um abraço. Obrigado para a conversa aqui, gente. Obrigado pela conversa. Não, um abração, cara. Tchau, tchau.